vou mostrar para você nesse módulo como utilizar talvez o recurso mais utilizado no Word, que é o de formatação de caracteres. Então, eu vou digitar aqui um texto, este é um texto. Então, nós temos um texto aqui no nosso documento. Essa é a fonte padrão que o Word vem configurado. Então, toda vez que eu digito um texto, ele já vem configurado nessa fonte. Só que eu tenho diversos recursos de utilização de fontes e de padrões, enfim, eu posso deixar esse texto com a cara que eu quiser. Uma observação rápida que nós vamos falar sobre isso em outros modos, apenas para você entender, vocês reparem que ele criou aqui um sublinhado vermelho nessas sujeiras que eu digitei aqui. Esse sublinhado ele não sai no papel, é apenas uma observação do Word para te falar, olha, essa palavra eu não tenho no meu dicionário, possivelmente ou é uma palavra diferente que ele não conhece, que o Word não conhece, ou ela está digitada errada. É lógico que essa palavra não existe, então por isso que ele está sublinhando. Então, essa é uma observação interessante, toda vez que você visualizar isso no seu documento, dá uma olhada, revisa essa palavra que provavelmente ela está digitada errada. Então eu tenho aqui, digitei um texto inicial qualquer, e aí eu quero começar a formatar esse texto. Então a gente tem alguns recursos básicos de formatação e que vão te ajudar e muito no dia a dia desse texto, de como você deixar o seu documento já personalizado com a informação do jeito que você quer. O primeiro conceito que é importante você ter, isso não só dentro do Word, mas em qualquer tipo de aplicação do Windows, é você, tudo que você for fazer, tudo que você for aplicar, você tem que dizer para o programa onde você quer aplicar. Então, isso é importante entender esse conceito, porque isso é essencial em qualquer programa. Neste momento, para você entender, eu tenho aqui o meu cursor piscando depois da letra O. Eu não tenho nada selecionado. Então, se eu vier em qualquer ferramenta do Word e dizer, olha, eu quero que isso fique vermelho, ou eu quero que isso fique em negrito, eu quero que isso fique em itálico, ele não vai me deixar nada em itálico por enquanto, porque eu não tenho nada selecionado. Então, tudo que você for aplicar uma determinada formatação, é preciso o quê? Selecionar o texto antes. Como é que eu seleciono? De diversas formas. Eu posso clicar o botão do mouse, segurar e arrastar. Então, reparem que ele criou uma barra cinza em cima, isso significa que está selecionado. Quando eu solto o botão do mouse, ele automaticamente já me abre uma janela aqui com os principais comandos do Word referentes a texto. Então, isso facilita bastante a utilização no dia a dia. Então, eu já tenho aqui a ferramenta de negrito. Reparem que cada vez que eu passo em cima de uma ferramenta, algumas delas ele me mostra um atalho. Esse símbolo do lado CTRL mais N significa que eu clicar nesse botão é a mesma coisa que eu segurar a tecla Ctrl no teclado, que é essa tecla CTRL, mais a letra N. Se eu apertar Ctrl mais N, é a mesma coisa, não a tecla mais, é apenas Ctrl N. É a mesma coisa que eu clicar neste botão. Então, ele me traz aqui já uma caixa de diálogo referente às ferramentas mais utilizadas. Mas o importante aqui é visualizar que o texto está selecionado. Uma outra forma de selecionar, eu posso clicar, por exemplo, 2 vezes em cima de uma palavra. Cliquei 2 vezes rapidinho, uma atrás da outra, ele já selecionou o texto que eu cliquei em cima. Se eu clicar fora de novo, tiro a seleção. Se eu clico 3 vezes, ele me seleciona o parágrafo inteiro. Então, eu tenho diversas formas de selecionar. Eu posso vir com a seta do teclado no início do meu texto, pressionar a tecla Shift e pressionar a tecla de seta para a direita. Eu vou selecionando as letras uma a uma. Então, existem várias formas de você selecionar um texto. E isso é importante dominar, porque cada ação que a gente for tomar, ela será executada no texto selecionado. Então, eu vou, por exemplo, selecionar a palavra este
e eu quero deixar essa fonte, por exemplo, com uma letra diferente, com um tamanho diferente. Como é que eu faço isso? Eu posso ou utilizar essa caixa de diálogo padrão, que ele já me abre aqui, ou utilizar aqui a minha caixa de ferramentas que ele chama na área de página inicial. Então aqui, neste local onde está escrito Calibri, é o meu banco de fontes. Aqui estão listadas todas as fontes que eu possuo instaladas no meu computador. Eu vou clicar, sempre que você visualizar essa setinha para baixo, significa que eu tenho mais opções. Eu clico aqui, ele vai me abrir uma janela com todas as fontes instaladas no meu computador e já com um exemplo delas. Reparem que essas são as fontes instaladas no meu computador. Não, eu posso ter mais fontes ou menos fontes, isso pode variar de computador para computador. É possível instalar mais fontes no computador, é possível comprar fontes. Você tem hoje sites na internet que vendem fontes personalizadas, você tem sites na internet que é possível efetuar download de fontes. Enfim, você tem aí uma vasta quantidade de fontes na internet que você pode acrescentar no seu computador para você ter tipos de letras diferentes. Então aqui ele vai me dando um exemplo de todas as fontes que eu possuo instaladas e como elas são se eu selecionar. Eu quero fazer uma observação, eu vou criar aqui, esse é um teste de texto para o curso de Word 2013. Apenas para isso ficar visível, eu vou selecionar aqui a palavra 2013 e vou abrir novamente. Ele já vai, conforme eu vou passando o mouse por cima das fontes, ele vai atualizando a palavra 2013. Então isso facilita bastante para você, já vai visualizando, sem precisar selecionar a fonte, como é que aquela palavra vai ficar. Então isso ajuda na hora de você fazer o seu layout, de você definir que fonte você quer utilizar antes de ter que selecionar efetivamente ela. Então vou selecionar, por exemplo, essa fonte e eu tenho agora o texto, esta parte do texto com uma determinada fonte e o 2013 com um tipo de fonte completamente diferente. Reparem que quando eu estou com o meu mouse, com o meu cursor, na verdade, essa linha piscando é o meu cursor, quando eu estou com ele sobre a palavra 2013, ele me mostra aqui que essa palavra está com a fonte Batang. Então aqui também ele vai te dar todas as informações sobre a formatação daquele caractere no momento. Se eu quiser, por exemplo, aumentar o tamanho dessa fonte, da mesma forma, eu vou selecionar e aqui eu tenho o tamanho da fonte. Então, conforme também eu vou passando o mouse por cima do tamanho selecionado, ele vai me dando um preview, uma pré-visualização de como vai ficar aquela fonte caso eu selecione essa opção no momento. Então, eu vou selecionar, por exemplo, o tamanho de fonte 48. Ele formatou a minha fonte com o tamanho 48. Para tamanho de fonte, a gente tem também um atalho, dois atalhos na verdade, que são esses dois ícones aqui, que é de aumentar a fonte, você vai tornar a fonte um pouco maior, ou diminuir a fonte para tornar a fonte um pouco menor. Então, se eu clicar no diminuir, eu vou diminuindo um a um. Reparem que aqui ele vai atualizando também. Ele está me mostrando 26, clico em diminuir e foi para 24, 22, então está diminuindo o tamanho. E aqui eu vou aumentando gradativamente 24, 26, 28, o tamanho da fonte, sempre da fonte do texto selecionado. Então aqui nós vimos os atalhos, as formas mais rápidas ou os recursos de trocar o tipo de letra e o tamanho da nossa fonte.